Olá, estamos de volta com mais um podcast Os Caminhos da Política, eleições 2024 no consórcio de mídias Portal Meon T7 News, com apoio da Comevap. E hoje eu recebo mais uma convidada que vem da cidade de Taubaté, candidata a prefeita, a Lorene do Solidariedade. Já está confirmada porque já passou pela convenção. Tudo bem, Lorene? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, todos vocês do Meon, do T7, Reinaldo, todos os espectadores. É uma alegria estar aqui com vocês. Já passou pela convenção, nome confirmado, candidata a prefeita e o vice é um médico. Isso, nosso vice é Dr. Oscar Pires, um médico muito querido, um médico que aonde eu falo dele eu tenho a alegria, a bênção de receber como retorno pessoas que o conhecem dizerem que escolha maravilhosa, porque ele é um médico sensível, que olha nos olhos, que atende as pessoas carinhosamente, né, de forma muito humana, é como tudo deveria ser, mas ele tem essa imagem aí junto da população que me deixa muito feliz, porque ele, inclusive, ser o nosso vice é a demonstração de que a saúde, para mim, será prioridade absoluta. A Lorene foi vereadora em Taubaté, muito jovem, por sinal, né? Acho que 24 anos, né? Você foi eleita. Depois tentou a prefeitura em 2020, foi para o segundo turno e foi eleita recentemente deputada federal e assumiu o cargo, inclusive, como deputada federal, né? Quer dizer, vamos colocar em 10 anos, mais ou menos, muita coisa politicamente aconteceu na tua vida. Exatamente, em 10 anos, como você disse, muito jovem. Eu fui eleita a vereadora mais jovem de Taubaté naquela época. Fiz um trabalho muito legal, com muitas coisas boas na Câmara de Taubaté. Fui reconhecida por ser a que mais economizou na Câmara, sem usar de algumas regalias, alguns excessos. Deixei leis importantes para a cidade que viraram jurisprudência no Brasil inteiro, como a transparência na fila de espera por médicos, transparência na fila por creches. O ex-prefeito da época foi contra as minhas leis, entrou na justiça para não cumprir elas. Não sei o que ele tem contra a transparência, mas eu precisei brigar na justiça e nós vencemos. A ministra Carmen Lúcia, com quem eu estive semana passada, inclusive, em reunião, ela mesma assinou para mim o parecer, foi quem determinou que a nossa lei era correta, era constitucional e virou uma jurisprudência para o Brasil inteiro. Depois disso, fui, então, candidata a prefeita. Chegamos muito longe, bem pertinho de ganhar a eleição com o povo de Taubaté. Fui para o segundo turno e fui a primeira mulher da história de Taubaté a ir para o segundo turno das eleições. Fui candidata a deputada, me tornei primeira suplente e pude assumir por 4 meses o mandato de deputada federal. E agora sou novamente candidata a prefeita. Parece muita coisa, né? 10 anos, né? Mas a gente consegue melhorar e evoluir muito em 10 anos. Você melhorou, né, a Lorene, o que você acha que mudou em você nesses 10 anos? Muita coisa mudou na minha vida, principalmente com o falecimento, a partida do meu pai, né, como milhares de brasileiros e gente no mundo inteiro. Meu pai partiu de Covid, né, infelizmente, e o meu pai é o herói da minha vida, meu grande cabo eleitoral na política, uma grande inspiração para mim, ele e a minha mãe, pessoas muito simples, trabalhadoras, que plantaram no meu coração a fé que eu tenho, a esperança num mundo melhor que eu tenho e que me fazem estar na política para querer construir esse mundo melhor, né? Eu tô na política graças a eles. E aí que mudou, que eu ganhei mais responsabilidades, né? Ficamos eu, minha mãe e minha irmã. E eu passei a cuidar mais ainda da minha mãe e da minha irmã, com a ausência dele, que sempre foi o nosso porto seguro. Eu me casei, né, nesse tempo. Enfim, tenho aqui agora 2 enteadinhas pequenas, lindas, que me trazem muita responsabilidade também, passam pelo menos quase a metade do mês lá na nossa casa. Então, a gente cresce, amadurece naturalmente e eu me sinto mais preparada e mais madura também para exercer essa função. Bom, nesse período curto como deputada federal, o que foi possível fazer? Principalmente, conseguiu fazer alguma coisa envolvendo Taubaté? Foi muito bom, Reinaldo. A gente trabalhou 4 anos em 4 meses. Foi o meu lema. Aproveitar cada oportunidade.
Quando eu cheguei, né, eu já participei de uma votação polêmica no primeiro minuto. Foi no susto, assim. Isso está registrado lá na TV Câmara. Eu acabei de tomar posse, né, como deputada federal, fazer o juramento. Eu desci no plenário, estava votando. Uou, surgiu um celular aqui. Surgiu um celular. Estava votando o SPVAT, né, o seguro obrigatório de carros, que eu votei com o meu coração, com base nos meus valores, no que meu pai e minha mãe me ensinaram, de que quem tem um pouco de dinheiro consegue ajudar aquele que não tem e que precisa. E toda a população que se envolver num acidente de trânsito pode receber essa indenização, uma ajuda financeira importante, no caso de pagar cerca de R$ 50 por ano, né? E diferente do que falam, não é um imposto, né? É um seguro, você tem um retorno assim que precisar. É um novo projeto, ele foi melhorado. O antigo tinha problemas, era burocrático. O novo foi muito melhorado. Inclusive, eu tenho vários testemunhos de pessoas que se utilizaram e que foi muito positivo. Então, teve votações polêmicas que eu passei nesse período, como, por exemplo, a votação das saidinhas, né, dos presos, né? E eu estava naquele dia na licença do meu casamento, mas eu fiz questão de registrar o meu voto favorável, ele já está registrado oficialmente, inclusive, o meu voto favorável, porque aqui no Vale do Paraíba, especialmente, nós temos uma região que sofre muito pela presença grande de presídios, né? Então, a população se sente insegura, não tem jeito, por mais que as mudanças, né, os indicadores digam que a criminalidade, muda pouco ou muda muito, mas independente disso, vale o que sente a população. E eu estava lá para representar a população. Eu votei a reforma tributária, então eu participei de uma votação histórica para o Brasil, que foi a regulamentação dela, garantindo, e isso foi praticamente unanimidade, todos os partidos, do PL ao PSOL, né? Do que se diz mais à esquerda ao que se diz mais à direita, o Partido Novo, todos votaram de forma semelhante na hora de manter sem tributações a carne. Quer dizer, você pegou um período ali realmente interessante, né? Interessantíssimo, de muito aprendizado. Isso só falando das votações, mas tem várias outras coisas. Mas todo o clima, né? Porque você foi vereador em Taubaté, né? Totalmente diferente, né? Você está no legislativo no município e no legislativo federal, né? Exatamente. É uma outra pegada, digamos assim. É outra história. A quantidade de projetos, o volume de leis, né, de processos a serem analisados, a participação das comissões, que é muito efetiva. Eu participei da Comissão de Trabalho e da Comissão de Saúde, e a gente aprovou coisas muito importantes nessas duas comissões, e eram, de fato, os meus dois focos, são os meus dois focos, como eu te falei, para Taubaté, inclusive. Saúde e geração de emprego. Movimentar a economia, fazer a cidade se desenvolver. E não tem outro jeito senão gerando emprego. Então, foi também o que eu pude fazer lá na parte legislativa. Criei algumas leis importantes, vou deixar aqui para vocês, como a federalização da Unital, tornar a Universidade de Taubaté gratuita, a ser paga com o tanto de imposto que a gente já paga, que ele retorne para nós em serviço de qualidade, com uma educação pública gratuita na Universidade de Taubaté. E esse projeto já levou o primeiro parecer favorável na primeira comissão, né? Então tem tudo para dar certo daqui 1 ou 2 anos. Já deixando também, mais uma vez, os servidores da Unital tranquilos de que não perderão o emprego, de que há forma legal de manter a estabilidade de todos esses funcionários. Quer dizer, a Unital pode virar federal daqui a um tempo. Pode virar federal daqui a um tempo e os servidores não correm risco de serem demitidos. Eles podem se manter como funcionários, né, aí com estabilidade até a sua aposentadoria. A gente falou sobre a convenção, você falou um pouquinho do seu vice, né, que é médico, e o quadro de vereadores, né, já todo composto para disputar essa eleição. E tem alguns vereadores que estão no mandato que estão no teu grupo, é isso? Sim, nós temos excelentes vereadores com a gente. O vereador Douglas Carbone, muito conhecido pela causa animal, responsável pelo hospital veterinário que Taubaté tem, que é uma referência para a região e para o Brasil. Né? Ainda tem coisas a melhorar? Ainda não é o ideal? Com certeza tem coisas a melhorar, mas é muito melhor do que a maioria das cidades brasileiras. É uma grande inovação que o vereador Douglas é totalmente responsável por colocar isso em prática.
né? E ele é muito referência nesse assunto na região e no Brasil. A vereadora Thalita Cadeirante, que também para mim é um orgulho na minha eleição de prefeita ter colaborado, né, participado com a eleição dela. Ela se tornou, então, a vereadora mais jovem da Câmara de Taubaté. E eu costumo dizer assim, que eu não quero governar ou eu não quero participar de um mandato para depois ficar dizendo assim, ai, no meu tempo era legal, quando eu fiz era bom. Eu costumo dizer, Reinaldo, que bom mesmo gosta mesmo do setor público, gosta mesmo do coletivo, da população, aquele que quando sai, espera que o próximo seja melhor ainda. E é isso que eu espero para Taubaté, que eu amo, e para todas as cidades e para o nosso país. Que quando um governante saia, ele possa deixar um legado para o próximo ser alguém que vai fazer melhor ainda, que vai fazer mais, e que o país e que a cidade vai avançar. E a Thalita, eu saí da Câmara e chegou ela ainda mais jovem, lutando ainda mais que eu na Câmara, né? A gente tem também o vereador Paulo Miranda e o vereador Macedo, do MDB, que fazem a diferença lá na Câmara, e são os 4 que nós temos. Os 4 com mandato. Bom, vamos falar bastante agora de Taubaté, né? Porque as eleições estão chegando, enfim. A partir de 16 de agosto começa toda a campanha eleitoral, aí tem televisão, viram os debates, enfim, né? Mas você já sente a rua, né? Porque a gente vê os candidatos já estão gravando vídeos, indo para a rua, enfim. Em Taubaté, você falou que a saúde é a sua prioridade, né? Qual é o grande gargalo da saúde em Taubaté? O que mais te preocupa nesse momento e qual é a tua ideia, né? O que pode fazer para melhorar? Filas de espera, falta de um hospital e um atendimento humano, sensível. São os 3 pontos muito fracos de Taubaté na saúde. E é neles que eu vou atacar. As filas de espera, eu já trato delas desde vereadora, como eu te contei, quando eu criei a lista para ser transparente, para a pessoa poder acompanhar, para não ter jeitinho, passar na frente, para ser algo honesto, limpo, né? E as filas de espera precisam ser zeradas. Quando eu era vereadora, portanto, lá na outra gestão ainda de Taubaté, já somava cerca de 30 mil taubatianos esperando por algum médico ou algum exame. Isso é um absurdo. Numa cidade como a nossa, levar mais de 2 anos para passar num médico é um gargalo terrível. E Taubaté está tão parada no tempo que até hoje, isso não é problema desse governo, é do outro, do outro, do outro. No ano 2024, Taubaté ainda faz a população ir presencialmente até um posto de saúde para marcar uma consulta. Tem horário delimitado. Pessoas que trabalham dificilmente conseguem ir, porque às 4 da tarde encerra a marcação de consulta. De repente você chega no dia e já marcou o máximo que poderia e falam para você que você tem que voltar no dia seguinte. Então é um absurdo, em pleno ano de tecnologia, né, nesse momento que o país e que o mundo vive, Taubaté está parada no tempo. A implantação de tecnologia seria uma das formas de ideias. solucionar isso, além de fazer mutirões para zerar as filas existentes, né? E aí a gente melhorar o método de atendimento, identificar gargalos, que especialidade que está faltando por quê? O salário do médico não está suficiente, precisa atrair novos médicos. Os médicos estão trabalhando adequadamente, estão cumprindo horário. Tá ali prestando o serviço que tem que prestar na hora que tem que prestar, como que estão os atendimentos deles, por que tem um médico que atende 15 pessoas no dia e o outro trabalhando o mesmo horário, ganhando o mesmo salário, só atende 5 pessoas no dia. Então, ter gestão, dados que nos ajudem a resolver esse problema. E aí, segundo, o hospital. Eu não acho legal ficar falando assim, eu vou fazer um hospital. Primeiro que é uma mentira, né? A gente teve já aí uma mentira que foi contada num passado recente, que ia fazer o hospital escola, o HU, Hospital Universitário, virar um hospital municipal. Não virou. Não virou, é uma mentira, né? Virou HMUT, trocou de nome, mudou a gestão, que antes era do governo do estado, e mesmo com problemas, funcionava bem. Ainda que com alguns problemas, funcionava bem, o povo gostava quando era a gestão do governo do estado. O ex-prefeito foi lá e municipalizou, contando uma mentira de que Taubaté teria um hospital municipal.
só para taubatianos, o que nunca é verdade. Aí a prefeitura é que arca com as Porque despesas. a prefeitura passou a ter esse gasto que não tinha, o que prejudicou ainda mais a situação financeira de Taubaté e não foi cumprido o que foi prometido, que era, vai atender só taubatiano. Mentira, não pode. Um hospital vai atender cidades vizinhas, quem entrar lá precisando de ajuda vai ser atendido. Até aqui em São José, um hospital municipal de São José, se chega alguém de Taubaté, na urgência, na emergência, vai ser atendido, porque é assim que o SUS é organizado no Brasil, é um sistema único. O que dá para mudar agora? O que dá em para a relação gente ao hospital melhorar municipal? é gestão. Então, dá para melhorar a gestão do hospital. Dá para a gente repactuar com o governo federal e com o governo estadual o tanto que eles colaboram nessa conta, e aumentar um pouco a contribuição do Estado e do governo federal para diminuir o quanto o município agora vai ter que pagar e melhorar lá dentro com uma gestão eficiente de quem é o prestador de serviço, Normalmente uma OS, que inclusive recentemente houve a troca, está em processo de troca da organização social que cuida lá do Agamute, em Taubaté. E que haja gestão efetiva, gestão de contrato. Alguém que olhe o contrato da organização e se está lá que ela tem que cumprir isso e aquilo, e vai dizer, olha, você está cumprindo isso e aquilo? Então, você vai receber se você cumprir. E se não cumprir, nós vamos entrar na justiça, nós vamos quebrar o contrato, da forma como tiver que ser, desde que alguém preste o serviço de forma correta, rápida, eficiente para a população. Que a gente ouve muito os candidatos falando, na época pré-candidatos, agora os candidatos já que passaram pela convenção, com muita preocupação em relação às finanças do município, Que diagnóstico você tem, o que você já conseguiu de informação, de acesso, enfim, para você, pelo menos já imaginar o que você vai receber lá na frente, caso eleita. Perfeito. Taubaté ficou com as finanças deploráveis, um endividamento preocupante, gravíssimo, e foi uma herança deixada por um prefeito que passou. Aí chegou o atual prefeito que também não teve capacidade, preparo para resolver a questão, porque não adianta reclamar, tem que resolver. O que poderia ser feito? Renegociada a dívida, Todo mundo sabe, em Taubaté, o ex-prefeito emprestou 60 milhões de dólares de um banco internacional. E o que foi feito? Porque se você empresta um dinheiro, mas ele resolveu um problema da cidade, deixou um legado, deixou um produto muito bonito, muito importante, que melhorou a vida das pessoas, aí você diz, olha, o endividamento valeu a pena. A cidade deu um salto de desenvolvimento, melhorou a vida das pessoas. Acontece que não. Isso não foi feito. A cidade ficou endividada e não teve produto nenhum que melhorou a vida das pessoas. Esse dinheiro quase todo foi usado no trânsito e o trânsito da cidade continua péssimo. Esse dinheiro quase todo foi usado em asfalto e o asfalto vai na contramão do que o mundo inteiro está estudando hoje para evitar as enchentes. 2 problemas que Taubaté tem, enchentes e trânsito muito ruim, que são problemas de cidade grande, mas Taubaté não tem as coisas boas das cidades grandes, Não tem parques bonitos, bem cuidados, com banheiro legal para a população usufruir, ter lá um banheiro limpinho, uma lanchonete terceirizada para que uma empresa, para que o empresário ganhe dinheiro, movimente a economia e ao mesmo tempo, faça essa população poder ir lá no parque, porque vai ter um lanche, vai ter como consumir, para se divertir com a sua família. Então, a gente não tem as coisas boas da cidade grande, mas nós temos as coisas ruins. Isso foi uma herança com um endividamento muito grave, que agora o que a gente precisa é renegociar essa dívida. E eu já fiz tratativas nesse sentido. Mais uma das coisas que eu fiz como deputada, reuniões com o Ministério do Planejamento, com o próprio CAF, para entender e há possibilidade da gente renegociar a dívida, passar ela para mais parcelas, diluir
as parcelas e dividir ela em mais vezes para isso impactar menos no dinheiro do povo de Taubaté hoje. Enxugar a máquina também é uma maneira de você poder ter um pouco mais de dinheiro no cofre público. Perfeito, gastar com eficiência, né? Gastar com qualidade, não deixar a torneirinha ali com o desperdício do dinheiro público acontecer, fechar a torneira. Ao mesmo tempo em que fazer o que a gente falou agora há pouco, né? Gestão de contratos. O que tem de fornecedor, de prestador de serviço que ganha contratos milionários na cidade e não entregam aquilo que está combinado. E aí você tem que fazer uma gestão eficiente de contratos, analisar se o que está lá, se o preço que está sendo pago está justo, está equilibrado com o mercado, está compatível com as cidades vizinhas. Eu sempre cito que eu estive num programa de rádio aqui em São José dos Campos e estava junto de mim um secretário, né? Alguém que foi secretário de Serviços Públicos de São José. É claro, a gente não pode comparar coisas diferentes, mas dá para a gente ter um norte, uma noção. Né? De que em São José dos Campos o gasto com o lixo, com a limpeza urbana, com a poda de árvores era em torno de 4,5 milhões. E lá em Taubaté, na época do ex-prefeito, Taubaté chegava a pagar 9 milhões por mês para o mesmo serviço. Ah, mas em Taubaté é uma PPP. E uma PPP prevê produtos que vão ficar para a cidade, como, por exemplo, a construção de uma usina de lixo que vai triturar, tratar lá dos lixos orgânicos, das árvores, das podas, para virar, né, material orgânico e tal. Ok, a gente já avaliou se isso está valendo a pena financeiramente, economicamente? Quanto que custa eu construir essa usina? Ah, custa 3 milhões. E aí, por isso, eu estou pagando 4 milhões todo mês a mais do que o contrato da cidade vizinha, que tem o dobro da população e do tamanho territorial de Taubaté em serviço, né, em área ocupada para que se tenha a coleta de lixo, a limpeza urbana. Então, falta muito equilíbrio nas finanças de Taubaté. Essa é a minha especialidade, inclusive, né? Eu sou especialista em orçamento público e é o que eu sei que dá para fazer para resolver o problema de Taubaté. Tem uma questão que, inclusive, eu estou comentando com todos os candidatos que estão vindo aqui, que é as pessoas em situação de rua. Taubaté a gente vê, não só Taubaté, várias cidades da região, inclusive, né? As pessoas pedindo no semáforo, pessoas dormindo nas calçadas. Para quem conhece Taubaté, onde é do Pão de Açúcar, ali na região da Eletro, né? Você passa ali à noite, realmente dá dó de ver aquelas pessoas dormindo ao relento, ali ao céu aberto. Você já pensou em alguma maneira de que possa mudar essa situação na cidade? Sim, e gestão, mais uma vez. A gente precisa repatriar aqueles que não são moradores de Taubaté. Isso é política pública, é gestão, é pegar assistência social para fazer o que precisa ser feito. Então, repatriar, devolver para as cidades aqueles que não são de Taubaté. 2, ter um abrigo efetivo, né, para cuidar e dar oportunidades com cursos, formações para aqueles que desejam sair dessa condição. E 3, uma política antidrogas efetiva, municipal. Né? Todo mundo fala um monte de coisa, fala fake news e nenhum político até agora demonstrou na cidade fazer uma política de combate às drogas verdadeira. Eu quero fazer, né? De combate àquele que está viciado, né? Que está nas ruas e aquilo é doença, é questão de saúde pública. Uma vez viciado, você precisa de uma parceria com as organizações que são comunidades terapêuticas para fazer a recuperação desse dependente químico. Há projetos maravilhosos, como exemplo o projeto da Esperança, do Frei Hans, em Guaratinguetá. Inclusive, é mais uma das coisas que eu fiz como deputada. Eu trabalhei bastante para ajudar a Fazenda da Esperança. Padre Luiz, um abraço, que é o presidente hoje. Eles atendem mais de 5 mil pessoas no Brasil e os convênios com o governo federal venceram e não foram renovados. E, enquanto deputada, eu conectei lá com a ministra Simone, do Orçamento, com o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, que ajudaram muito para avançar nessa solução. Ainda está em fase de conclusão, mas é algo que o município tem que fazer para resolver esse problema das ruas, né? Tirar essas pessoas das ruas e dar
o determinado tratamento para melhorar a condição delas, para resolver de alguma forma num tempo curto e médio e abandonar essa situação triste que é da quantidade, né, de uma epidemia de moradores de rua. Lorene, você falou na educação, já adiantou alguma coisa da Unital, né, que pode se tornar uma universidade federal para Taubaté. Agora, na educação básica, que é a responsabilidade da prefeitura, enfim, a formação do cidadão, como é que você pensa, como é que está a cidade? A gente ouve muito falar em fila de creche, né? Sim. A gente precisa garantir qualidade nas escolas, né? Infelizmente, os professores estão sobrecarregados, com salas de aulas muito cheias. Eu já tinha uma proposta, e mantenho ela, de colocar padrão Colégio da Embraer nas escolas de educação básica. Eu já adiantei esse assunto com o Francisco, o presidente da Embraer, nós estivemos juntos algumas vezes, e ele disse que é plenamente possível, que eu sendo prefeita, ele vai fazer questão da gente tocar esse projeto piloto em Taubaté, de transferir o método do Colégio da Embraer para a educação básica, né, é um colégio que você conhece, pública, que é o colégio onde eu estudei, né, que mudou a minha vida, foi um projeto social, né, a oportunidade que eu tive de melhorar a vida e a história da minha família, e eu quero dar essa mesma oportunidade para as outras pessoas. E é possível colocar um método que vem de uma outra organização, digamos, dentro de uma escola que é municipal. Exatamente, é o método, é formação dos professores, algumas adaptações de estrutura, de métodos, e é um método inquestionável, né? Ninguém questiona o sucesso que é o Colégio da Embraer na formação das pessoas. Ao mesmo tempo em que a gente precisa dar muita atenção, principalmente na atenção básica, hoje é algo importantíssimo. As pessoas com deficiências, o transtorno do espectro autista, hoje é uma realidade grande nas escolas, com professores que muitas vezes não sabem como lidar, com a lei sendo descumprida, porque essas crianças e essas famílias não têm o amparo que deveriam ter de um auxiliar de classe, né, que apoie, que acompanhe aquela criança ou aquele jovem. A gente tem o Sente, né, uma escola em Taubaté, o Madre Cecília, que é muito legal, né, que foi um legado deixado por um ex-prefeito, então um produto, né, o Roberto Peixoto, e vale citar, é justo e digno que a gente cite. Tem problemas? Teve problemas, como todos terão, ninguém vai ser perfeito, mas que deixou legado, deixou o Parque dos SEDES, né, que todo mundo em Taubaté usa muito. Acho que a estrutura de Taubaté mais bem aproveitada na história da cidade é o SEDES, né? E o Sente é essa escola voltada para pessoa com deficiência, mas que ela também tem suas limitações. Taubaté precisa hoje de um centro terapêutico, né, e de acompanhamento para pessoas com deficiência, crianças, jovens e adultos, porque quando chega numa determinada idade, aí já não acolhe mais e precisa desse acompanhamento. Então, a educação básica hoje é uma realidade, não dá para falar dela sem falar dessa questão do TEA, da pessoa com deficiência. E a gente precisa também cuidar dos jovens, né? Da educação profissionalizante. Então, a gente quer garantir uma bolsa, né? Pagar para os alunos do ensino médio, mas uma bolsa municipal, para que no contraturno da escola, que eles vão estudar a maioria no governo do estado, na escola estadual, mas que no contraturno ele fará um curso técnico municipal. E por estar ocupando o seu tempo numa formação e não poder trabalhar, sendo que muitos jovens já trabalhariam para ajudar suas famílias, nós vamos então pagar uma bolsa para esses jovens enquanto eles estudam uma formação técnica municipal, olhando para o futuro. Já aproveitando o gancho, geração de emprego. Só a gente está indo para o final do nosso bate-papo, emprego? Emprego é, né, como eu disse para você, a segunda urgência de Taubaté. A cidade está triste, está parada no tempo. Isso porque lá atrás alguém não planejou o futuro. O presente está mal? O prefeito está ruim? Sim, tudo isso é verdade. Ao mesmo tempo em que pensar desenvolvimento é curto, médio e longo prazo. Se hoje está ruim, é porque alguém 10 anos atrás não planejou o futuro de 10 anos depois. Então, eu quero deixar a base sólida, a estrutura boa, para que os que vierem no futuro possam aproveitar. E para isso a gente precisa aproveitar
o potencial turístico de Taubaté, que é abandonado, deixado completamente de lado. A gente tem a colônia agrícola italiana de Quiririm, a gente tem o nosso histórico, né, de pessoas ilustres como Monteiro Lobato, o fato de ser a capital da literatura infantil. Não é só ter uma feira uma vez no ano. A cidade precisa respirar isso o ano inteiro, precisa ter um sítio do Pica-Pau Amarelo que o povo queira visitar. Vamos a Taubaté para conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo. Hoje chega lá e é desanimador, né? Frustrante para quem visita. A gente precisa aproveitar das águas termais. Essa cidade tem água saindo a 40 graus da terra. Isso é uma bênção, é um milagre de Deus que a gente nada aproveita. E o local lá está abandonado. Abandonado, onde era o Onsen Termas, Sim. e todo mundo conhece. Então, tem chance de atrair investidores, hotéis, parques de águas termais. Isso vai movimentar muita economia, gerar muito emprego. Além de pensar no futuro com a tecnologia, né? Taubaté, na localização privilegiada que tem tudo para trazer inovação, investir na inovação, na tecnologia, no desenvolvimento de novos negócios, de novos empreendedores. A gente tem o RIT, que é subaproveitado, ele produz coisas incríveis, maravilhosas, né? O hub de inovação Sim. de Taubaté, mas ele é pouco aproveitado, inclusive se investe pouco no RIT. Eu fiz tratativas numa viagem oficial que eu fiz à China, junto com o vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin e ministros do Brasil, para trazer, e eu despertei o interesse de algumas empresas de carro elétrico para vir se instalar em Taubaté. Alguns deles farão visitas oficiais aqui a Taubaté, na fábrica da Ford, lá na fábrica da LG, para conhecer o espaço, para eventualmente se instalar. Imagina que notícia maravilhosa, né? Uma fábrica de carro elétrico chinesa se instalando em Taubaté para gerar muito emprego de qualidade na indústria, que por consequência movimenta o comércio, né? E o comércio da cidade está feio, está fechado. Você anda no centro da cidade, é só porta fechada, é só loja para alugar, para vender. Isso é muito ruim e é porque falta da cidade incentivar o comércio e a região central. A gente não tem um Natal em Taubaté há uma década. Não é hoje, não é ontem, não foi ano passado. Há uma década que Taubaté não tem um Natal digno, não teve um prefeito que se digne em portar com o Natal, aproveitar das festividades como o Carnaval, que também parou de ter na gestão passada, não teve mais, e são festas que movimentam a economia, movimentam o comércio. Hoje Taubaté olha para o lado, vê Pindamonhangaba, vê Tremembé, e essas cidades estão passando a gente em desenvolvimento, e a gente não pode ficar parado no tempo. Bom, e agora só para finalizar, e a campanha eleitoral, né? Vai ser uma campanha mais pesada desse ano em Taubaté. Taubaté tem propaganda na televisão, Taubaté deve ter debates, né? O MEON junto com o T7 também vai fazer uma grande cobertura. O que você espera dessa campanha? Até porque alguns candidatos poderão trazer grandes padrinhos para a campanha, né? Podemos ter Lula, podemos ter Bolsonaro, podemos ter outros grandes nomes, né? Como é que você está se preparando para isso e o que você espera dessa campanha eleitoral? Da minha parte, eu espero mostrar muitas propostas, muitas soluções, falar do que importa, falar de resultado para o povo de Taubaté, porque é o que a cidade está precisando. Todo o resto, para mim, infelizmente, só desvia a atenção do que importa, né? Importa resolver problema, e problema não tem lado, problema não tem direita e esquerda. E aí não importa então o presidente em quem você votou? Eu diria que não importa, porque a vida acontece na cidade, os problemas estão na cidade, entra presidente, muda presidente, o povo continua acordando, dormindo, indo trabalhar e pegando o trânsito da cidade. Então, a discussão de prefeitura, de município, tem que focar nos assuntos que são de município. Tem assuntos polêmicos, por exemplo, que o pessoal às vezes quer colocar na discussão da cidade, como discutir drogas, discutir aborto, discutir... Esses assuntos não são assuntos de cidade, não competem a um prefeito. Então, eu vou focar na cidade, em resolver os problemas do povo, que é o que eu me preparei para isso, amadureci para isso, e é o que importa, melhorar a vida das pessoas na cidade. O lado esquerda, direita, isso inclusive na última eleição acabou, você foi uma figura que foi colocada
do lado mais da esquerda, né? Como é que você avalia essa situação de lá para cá, enfim, o que você ouviu tanto falar sobre isso e agora, como é que você encara essa situação? Com muita tranquilidade. Eu escuto isso todo o tempo, em todo lugar, toda hora a mesma pergunta quando eu quero falar da cidade. Você, gentilmente, está só encerrando aqui com esse assunto. Normalmente começam as entrevistas com isso. E eu digo tranquilamente, o meu posicionamento é de centro. A Lorene, de 33 anos, é uma mulher de centro, uma mulher que identifica coisas boas no que o povo chama de esquerda e identifica coisas boas no que o povo chama de direita. E para mim, as pessoas inclusive erram nas definições, mas me importa que tem coisa boa, que tem coisa que eu valorizo, que eu acho importante, como cuidar dos mais pobres, como olhar para aqueles que mais precisam, como ajudar as pessoas a criando oportunidades para que elas possam aproveitar para melhorar de vida, assim como não dá para fazer isso se a gente não cuidar das finanças, se a gente não equilibrar as contas públicas, se a gente não manter a economia e deixar o empresário trabalhar, ser livre, sem atrapalhar, sem se interferir, intrometer na vida do empresário, deixa o empresário cuidar da vida dele e ajudar a economia da cidade e da sua parte equilibrar as contas da prefeitura, equilibrar as contas do governo para fazer com que todos os serviços funcionem bem. Então, eu acredito que tem coisa boa nos dois lugares. Eu sei que tem muita gente que pensa como eu, que é equilibrado, que não está nos extremos, e o meu foco é resolver os problemas e melhorar a vida do povo de Taubaté. Taubaté possivelmente tenha segundo turno, né? E você pretende apoiar ou ser apoiada? Eu vou com certeza ser apoiada. Vou estar no segundo turno para, dessa vez, com toda certeza, a gente mostrar para a população sem contaminação. Eu sinto na rua, ouvindo as pessoas, que o povo está mais preparado, que o povo está muito consciente de que a cidade precisa de quem tenha competência para cuidar dela. E que da outra eleição, por exemplo, eu fui para o segundo turno e foi criado exatamente esse debate que você falou. Ah, ela é de esquerda, ele é de direita, e votou no de direita. Qual foi o resultado? Foi bom para o povo? Focar a eleição nesse debate direita-esquerda resolveu os problemas da cidade? 4 anos se passaram. A cidade foi bem cuidada, bem gerenciada? Então, eu percebo que a população de Taubaté entendeu que não é sobre discutir direita ou esquerda. A eleição é sobre discutir competência, discutir boas propostas e quem tem capacidade de executar elas para melhorar a cidade. E as conversas para segundo turno com outros partidos e outros candidatos só lá na frente mesmo? Só lá na frente, vai aguardar, né? Agora tem que pensar no primeiro turno. Lorene, muito obrigado por ter vindo aqui ao Portal Meon, juntamente com o T7 News, nesse nosso bate-papo aqui nos Caminhos da Política. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso para vocês. Conversei com a Lorene, do Solidariedade, candidata a prefeita da cidade de Taubaté. E agradeço você que nos acompanhou mais uma vez. Tem aí nossas redes sociais para você nos acompanhar. E também aproveite, pegue o nosso link, né, no YouTube, compartilhe com as pessoas para todo mundo assistir essa entrevista. Até a próxima entrevista. Um grande abraço. Obrigado.